Oi, gurizada, guris e gurias. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Grace Luz, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Olim Portal Tarô. As nossas orientações para o mês de fevereiro. Lembrando que a leitura, bem como o tempo é fluido, coisas que são ditas aqui podem já ter acontecido, estarem acontecendo ou virem a acontecer. Isso num espaço de tempo relativo, dependendo da realidade de cada um. Gostaria de dizer para vocês também que as leituras feitas aqui servem tanto para signos ascendentes, lunares, solares, Vênus, isso. Adaptem-se. Às vezes, dá o acaso de a leitura do teu solar não condizer tanto com a tua realidade, aí tu vai dar uma escapadinha ali no ascendente e aí aquilo abre uma janela de opções, né? Por isso que é interessante a gente conhecer o nosso mapa astral. Se por acaso tu ainda não conhece, faça. Na internet tem sites confiáveis que fazem inclusive o mapa astral gratuito. Queria agradecer a presença de todos vocês, lembrá-los de não esquecer, é uma redundância necessária, de deixar o like de vocês, que é muito importante para nós, agradecendo os nossos queridos inscritos e os novatos que vêm aqui dar uma espiadinha, venham fazer parte dessa egrégora maravilhosa dos deuses gregos que coroam as nossas orientações mensais. Tudo bem? Agora chega de conversa e bora ver o que tem guardado para nós no mês de fevereiro. Oi, guris e gurias de Aquário, os nossos aniversariantes do mês. Como vocês estão? A gente tem o hábito de dizer tô bem, responde tô bem, às vezes nem tá tão bem para não espichar muita conversa, a gente diz tô bem, né? Mas o ideal é que a gente faça força para sempre ficar melhor do que o que a gente tá agora. Como é que faz isso, Grace Luz? Ouvindo uma música que tu goste, que é muito bem-vindo. As ondas sonoras, elas exercem uma influência muito poderosa na nossa mente. Então, por exemplo, eu, Grace, sou muito apaixonada por um cantor chamado Zé Ramalho, que vocês devem conhecer. Então, quando eu tô, assim, meio tristinha, ou saudosista, nostálgica, eu ouço um Zé Ramalho e a minha energia, a minha vibe vai lá em cima, né? Então, a música é uma boa pedida. Sair, dar uma caminhada, ter um contato com a natureza, um contato maior com a natureza, botar o pé no chão, vocês que são o pessoal do signo do ar, às vezes aterrar é preciso, e a Mãe Terra, a Mãe Gaia nos traz uma energia muito poderosa. A mitologia grega, gurizada, ela nos explica muitas coisas, assim. Essa egrégora dos deuses, ela nos traz informações preciosas de autoconhecimento, porque afinal de contas a Grécia é a mais antiga de todas as civilizações, é a mais poderosa de todas as civilizações, digamos que é o berço de todas as civilizações, né? E isso tem que ser um dado considerável. De lá sai medicina, sai a filosofia, sai a literatura. Então a Grécia é um território abençoado por Deus. Essa influência dessa teogonia é muito importante para às vezes nos permitir um autoconhecimento maior. Esse baralho que eu estou usando aqui chama-se tarô mitológico, e é a partir dele que eu me apaixonei pela leitura do tarô. Criando um novo método a partir dele, que me permite associar as influências greco-latinas com o nosso desenvolvimento pessoal. Mas vamos lá, aquarianos, vamos ver então o que vocês... Como é que foi o inferno astral? Vocês passaram por isso? Eu não passei no meu, quando eu estava perto do meu, eu não passei. Esse ano passado foi bem pesado, mas há quem diga que o período pré-aniversário pode ser bem complicadinho às vezes.
seu tarô prateado. Clarificando o nosso jogo. As leituras, elas obedecem uma ordem de presente, passado e futuro. Aliás, passado, presente e futuro. Não possui uma linearidade de ação, mas de intuito. Então vocês devem se posicionar diante das energias expostas por aqui. Tarô é energia, né, Jusara? Você sabe disso, né? Essa troca que a gente faz é muito importante, muito forte. A gente, que eu falo, eu e vocês, né? Quando eu efetuo a leitura e vocês assistem, a gente tá mantendo uma linha de Aracne, um elo que nos une e que nos traz a identidade necessária para que a gente possa se conectar. Num passado próximo, não tão próximo assim, aquarianos, vocês foram expostos a uma situação de perigo. Eu digo foram expostos porque não é uma coisa que foi da decisão de vocês, por conta da carta da Medusa, o card da Medusa, que é um card que nos fala de uma menina que era belíssima e por conta de uma paixão avassaladora ela se envolve numa encrenca com a deusa Minerva. Ela se apaixona, se envolve emocionalmente com Poseidon, deus dos mares, e aí a Minerva, que é a deusa da sabedoria, e há quem diga que a Minerva e o Poseidon tinham um affair, apesar de serem sobrinha e tio. Mas aí por conta da enciumada Minerva, essa menina foi transformada nesse monstro. Esse monstro que tinha serpentes na cabeça e cauda de dragão. Mas o pior nem era a aparência, o pior é que a Medusa foi condenada a petrificar todos os seres que a olhassem nos olhos. Então assim, ela da maldição em diante ela não conseguiu se comunicar mais com ninguém. Cada vez que ela confrontava alguém, que ela se deparava com alguém, esse ser era petrificado. Todo ser vivo que se confrontava com a Medusa era petrificado. Então inúmeros guerreiros partiam para Cólquida para capturar a Medusa, porque segundo reza o mito, o sangue da cabeça da Medusa era uma arma mortal, um veneno muito poderoso, e todos os guerreiros queriam possuir esse veneno, só que quando se deparavam com ela, problema, acabavam morrendo. Até que chegou um carinha lá que conseguiu, mas enfim. Então essa situação que vocês foram expostos, vocês foram colocados nessa situação, me atrevo a dizer que sem a participação, sem a intenção efetiva de vocês. Vocês participaram desse processo de culpa, que nem a Medusa, mas vocês não tiveram o intuito de se envolver nessa situação que deu uma bagunçada bem grande na vida de vocês. Quando eu digo uma bagunçada grande, vocês foram expostos a uma situação, colocados numa situação em que vocês, apesar de fortes, apesar de poderosos, passaram a afastar pessoas e afastar coisas que vocês gostariam de ter perto, né? Então, como se fosse um castigo, como se fosse uma devolução de uma coisa que vocês fizeram inconscientemente, ou pelo menos não com a intenção de magoar ou ferir alguém, e aí essa volta, esse retorno vem em forma de castigo. Por isso a palavra perigo. Vocês se expuseram sem a intenção. E isso acontece muito com a gente, normalmente, e variavelmente acontece isso. Por quê? Porque a gente não imagina que quem está do outro lado, que o interlocutor, vá
entender e perceber as coisas da mesma maneira que nós. Às vezes a gente diz uma palavra, a gente é mal compreendido. Às vezes a gente tem uma atitude, a gente é mal compreendido. Às vezes a gente tem uma fala com uma intenção e essa fala é entendida de outra forma. Isso nos causa um baita de um problema. E não estou me referindo só a pessoas estranhas, pessoas alheias, aquarianos. E falo de pessoas de núcleo familiar, inclusive no núcleo do trabalho, certo? Então, realmente, a gente precisa ter tato. Precisamos ter cuidado com o que falamos e principalmente com o que fazemos. Nem sempre a nossa atitude ela é interpretada da maneira literal, tá? A gente tem aqui, junto com a cartinha da Medusa, a gente tem o Imperador. O Imperador, ele é um arcano maior, que ele nos sugere a ideia de autoridade, a ideia de domínio. Ou seja, essa situação que ocorreu, num primeiro momento, tu tiveste a intenção que tu tava, apesar de estar difícil, tu tava no domínio da situação. Só que a parte sombra do Imperador é que ele tem uma autoridade desmedida. Não seria a palavra desmedida. Ele tem uma autoridade radical. Porque a pessoa que tem o cargo de imperador, tem o título de imperador, ela precisa tomar decisões, precisa solucionar problemas, porque afinal de contas tem um império, né, por trás da ação desse título. Então ele precisa, e às vezes ele precisa ser taxativo, às vezes ele precisa ser cortante, às vezes ele precisa ser categórico. E isso, como repetindo a história da Medusa, não chega do outro lado da mesma forma, né? Nem todas as pessoas estão prontas a lidar com hierarquia, a lidar com autoridade, a lidar com submissão, não. Esse imperador, então, nos diz que quando essa situação se apresentou, o teu primeiro intuito foi de firmar o cavalo, tipo, eu sou responsável e vou me responsabilizar pelo que fiz. Porém, aqui a gente tem o 6 de copas, que nos fala de um envolvimento anterior, de uma volta a alguma coisa de outrora, alguma coisa do passado. Então, quando tu te posiciona com a energia do imperador, alguma coisa de trás, alguma coisa do passado, alguma coisa que tá lá atrás, vem à tua mente. E essa memória, acho que a gente pode chamar de memória. Essa memória que vem à tua mente, ela te faz repensar acerca do teu posicionamento, né, de imperador, e te faz ver que a melhor forma, 6 de espadas, que a melhor forma de tu contornar essa situação é tu deixar para trás e seguir em frente. O que eu quero dizer com isso? Não perder teu tempo, não desgastar a tua energia, não ficar confabulando, não ficar inventando coisas, não ficar pensando em formas de te retratar, de te explicar, de te desculpar. Tu entende que isso, apesar de ter sido prejudicial, apesar de ter te prejudicado, é melhor deixar para trás. Tipo, parto daqui para um novo... Percebam que esse barquinho tá saindo da escuridão e tá indo pro horizonte, para um lugar mais claro. Prefiro, apesar do mal que me causou, eu ainda vou apostar no que tem para frente, né? Decisão difícil, porque quando a gente é injustiçado, como é o caso da Medusa, a gente sempre tem, num primeiro momento, a ideia de... Não, para aí, vamos resolver, né?
Não é bem assim que a banda toca. Mas no teu caso não foi assim, Aquariano. Tu preferiu, como diz, deixar quieto, tá? Aí, no presente, a gente tem a desobediência do Ícaro. O Ícaro, ele é um menino, percebam que ele tá caindo, ó. Ele voou em direção ao sol e as asas, só que ele chegou muito perto. E aí as asas derreteram e ele acabou caindo. Esse voo em direção ao sol nos fala de desatenção, Aquário. Nesse momento, assim, tu precisa prestar um pouco mais de atenção para onde tu tá te dirigindo. Porque o Ícaro, o pai dele aconselhou que ele não voasse em direção ao sol, porque senão podia derreter as asas que eram feitas de cera. E ele, quando viu o sol, ele ficou tão deslumbrado com o que ele estava vendo que ele esqueceu da advertência do pai e acabou caindo no mar e morrendo. Então, assim, o deslumbre nesse momento, ele pode ser fatal. Então, cuida o que tá chamando a tua atenção nesse momento, porque aqui tu resolveu sair daquela situação e ir em frente. Mas para onde que tu tá indo em frente? Sabe aquela expressão assim, ó, vai, mas não vai muito? É isso, é disso que eu tô falando. Então, nesse momento, assim, o tarô te pede para tu não fechar os olhos para o que está acontecendo à medida que tu te aproxima do que tu quer que aconteça. Sabe, tipo assim, o meu foco é tal coisa, e aí a qualquer preço eu vou buscar essa tal coisa, mas eu me esqueço do que tem no meu entorno, e isso não pode acontecer, né? Porque tu corre o risco de ficar cego, que nem o Ícaro, em direção ao sol, ficar deslumbrado, e aí esse deslumbre ele pode esse deslumbre que eu digo é falta de atenção, né? Falta de análise, isso pode acabar te prejudicando. Então toma bastante cuidado para onde tu tá indo nesse momento e como tu estás indo. Repito, vai, mas não vai muito, né? Acho que esse título vai ser legal. Eu até vou anotar aqui, que eu gostei muito desse título. Aqui. Muito bom. Vai, mas não vai muito. É isso. Bom, a situação que tu te encontra é uma situação de extrema prosperidade. A gente tem aqui a Imperatriz, percebe que ela é gestante, ela está gestante, ó, e é um vestido todo florido, ou seja, é uma prosperidade incrível. Quando aparece a Imperatriz, que é um arcano maior, a gente entende que tu tá num momento assim de dividir, de repartir, de compartilhar as tuas bênçãos, que são te dadas pelo universo, por Deus. E isso é muito bonito. Essa carta é maravilhosa. Ela é uma carta provedora, ela é uma carta de celebração, de partilha, né? Bem-aventurados os mansos, deles serão o reino dos céus. O amor, a caridade é a maior qualidade do ser humano. Sempre que a gente tiver a oportunidade de doar alguma coisa a alguém, e quando eu digo doar, eu não me refiro só ao material, eu me refiro a todas as coisas. Um ombro amigo, um aconselhamento, um colo, né? Toda vez que tu tiver a oportunidade de fazer isso, essa oportunidade te foi dada por Deus. E aí tu deve, assim, como obrigação máxima, te dedicar a isso e fazer o que está te sendo pedido, porque as pessoas são colocadas na vida da gente, sem dúvida nenhuma, para que haja uma troca. E em alguns casos, as pessoas se aproximam de ti para doarem a ti, e outras vezes para receberem de ti. Isso é do ser humano. Então, quando uma pessoa estiver próxima de ti, tu tiver condições de ajudá-la de uma maneira ou de outra, por favor, faça. Faça, porque tudo aquilo que tu distribui ao universo retorna a ti, mais cedo ou mais tarde retorna, e com juros e correção monetária, né? Repito, não estou falando de material, né? Isso foi só uma metáfora. Então, essa Imperatriz nos diz que tu tá num momento assim de doação, Aquário, de poder ajudar o teu próximo de uma maneira ou de outra.
Essa prosperidade, ela te traz os 6 de paus, que é uma carta incrível, que nos fala daquele guerreiro que foi para a batalha, sofreu muito, passou muito trabalho. Ele foi eleito para participar dessa guerra, ele se degladiou com diversos soldados, sofreu, chorou, sangrou, mas ele volta com a vitória. Ele volta empunhando a lança da vitória. E isso não tem preço. É o detentor da coroa de louros. Então, assim, essa dificuldade ficou para trás e agora, nesse momento, está colhendo reconhecimento, né? Tá tendo visibilidade. Isso é... Essa carta não fala de presente divino. Essa carta fala de merecimento. Então é isso que tu merece agora. Que bonito isso aqui, muito bonito. É isso aí, ó. Tu dá e recebe de volta. Merecimento. Que bonito. E logo chega a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é um arcano que nos fala, tem vários arcanos maiores aqui, que bom. A Roda da Fortuna nos fala de um movimento, uma situação de movimento, onde as coisas estão mudando, onde as coisas estão se modificando segundo a tua cabeça. Na tua cabeça hoje, as coisas estão assumindo uma nova roupagem. Os arcanos maiores, eles são sempre influências externas, ou seja, eles independem do nosso livre-arbítrio. Então, assim, o universo Deus coloca na tua vida uma situação em que tu percebe esse desenrolar dessa roda da fortuna. A palavra fortuna não quer dizer com dinheiro. Uma pessoa afortunada é uma pessoa que tem prosperidade, que tem sorte, que tem ventura, né? Então tu estás num momento venturoso, num momento de girada de chave para uma situação. Tá acontecendo uma virada assim gloriosa. Essa palavra combina com essas duas. Gloriosa. No futuro, Aquário, a gente tem a Perséfone. A Perséfone, vocês percebem que aqui é claro e aqui é escuro. Por quê? Porque a Perséfone, ela vivia na superfície com a mãe dela. E ela foi raptada por Hades, o tio, e passou a viver no submundo. Então essa guria aqui, a palavra dela é versatilidade, porque ela fica 6 meses morando com a mãe na superfície e 6 meses ela desce para morar com o marido no submundo. Isso foi um acordo que foi feito entre eles, porque na verdade ela foi raptada pelo Hades, e quando a mãe dela descobriu, a mãe dela quis pegá-la de volta. Então ela fez um acordo com Júpiter, que era o deus dos deuses, e eles entraram nesse acordo. A Perséfone, ela tem um romã na mão, que esse romã é o que condenou-a a ficar esses 6 meses no submundo, porque dizia o mito que não se podia comer nada enquanto estivesse lá, porque senão tu estaria condenado a passar toda a eternidade lá. E o Hades enganou-a, e aí fez ela comer o romã, então ela passou a ficar dividida. A Perséfone, ela é uma deusa que ela é belíssima, ela é pura, ela é uma guria assim, ela foi criada pela mãe numa redoma de vidro. Então é aquela princesinha. E aí do nada ela é literalmente sugada pela terra, pelo fundo da terra, pelo submundo, e aí ela passa a viver no meio do reino dos mortos, onde tudo é escuro, onde tudo é barulhento. O que acontece nesse card aqui, gurizada, nos fala que a Perséfone, apesar de descer no submundo, ela não se macula. Quando ela vem para a superfície para ficar com a mãe dela, ela é a mesma menina de quando não tinha descido, né? E ela é apaixonada pelo marido, sim. Ela se torna a senhora, a rainha do submundo. Então ela tem esse trânsito muito equilibrado. E isso é muito interessante. Então, no futuro, aquarianos, pode ser que se apresente para ti uma situação onde tu tenha que transitar entre uma coisa e outra, entre um lugar e outro, entre uma situação e outra. Tu tenha que comunicar com um tipo de pessoas e outro, com um tipo de trabalho e outro. Quando eu digo esse e outro, eu estou falando de
de coisas antagônicas, coisas contrárias, onde num dos polos tu vai ter que assumir uma atitude receptiva de uma maneira e no outro polo de outra maneira, porque se tratam de dois polos completamente diferentes. Um é a superfície e o outro é o submundo. Quando eu falo em submundo, segundo a história é literal, mas assim, adaptando para a leitura, a gente pode estar falando assim de um ambiente que tu não está muito acostumado a frequentar, de um tipo de pessoas que tu não está muito acostumado a lidar. Esse trânsito pode ser inclusive entre a tua luz e a tua sombra, porque todos nós temos um lado luz e um lado sombra, e o lado sombra, diga-se de passagem, é difícil de acessar e de confrontar-se, né? Muito difícil, porque é o lado sombra. Ele é dolorido, ele machuca quando tu precisa olhar para aquela parte, pro teu pior, pra tua dor, é muito complicado. Então a gente pode estar falando inclusive disso, dessa lateralidade que pode ser externa sim, mas também pode ser interna. Para isso, para fazer esse trânsito dessa maneira que tu vai ser obrigada de qualquer forma, a gente tem o arcano do louco. O arcano do louco é um arcano que nos diz assim: eu vou e não quero nem saber, depois eu vejo como é que eu faço. Eu vou ter coragem, é uma carta de pura coragem, é valentia, é atrevimento. O louco é aquele cara que ele se joga de um penhasco só com uma mochilinha nas costas e não precisa de mais nada. Tá ok, é isso mesmo, eu me basto. Os aquarianos, eles têm um viés meio do arcano louco, porque vocês são corajosos por natureza, né? Vocês são atrevidos, vocês são temerários. Então, para fazer esse trânsito aqui, que vai ser bem conflituoso para ti, tu vai te aproveitar da energia do louco, que vai te permitir se jogar. Essa é a expressão, se jogar. E quando tu se joga, a gente tem aqui o 8 de espadas, tu vai te sentir assim preso naquela situação em que tu te encontra, que tu vai te encontrar, porque a gente tá falando do futuro, né? Tu vai te sentir assim aprisionado, no sentido de, será que eu tô fazendo a coisa certa? Ou será que eu tô no lugar certo? Eu me atrevi, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que tem pra mim? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu preciso? E essa sensação de, tipo, mas agora eu tô aqui, vou ter que, né? Vou ter que dar um jeito, vou ter que resolver, vou ter que ficar. Então, essa sensação, ela pode te sufocar um pouco, mas não te esquece, isso é uma coisa só da tua mente. Tu não tá preso nesse lugar, nessa situação. A hora que tu quiser vazar, é só tu incorporar a energia do logo de novo e volta. Não tem uma obrigatoriedade. Por mais que tu se sinta necessário nesse lugar, a nossa situação, isso é só uma sensação mental. E aí a gente fecha com de novo a carta do mundo. Não, era a roda da fortuna, né? A gente fecha com a carta do mundo. Esse trânsito, essa prática desse trânsito que tu vai ser convidado a fazer, lá e cá, lá e cá, lá e cá, ou interiormente, vai te levar para um novo ciclo, tá? Então, no futuro próximo, aquariano, a gente tem uma mudança de ciclo. O que é uma mudança de ciclo? É onde tu resolve encerrar uma coisa que viveu até agora e partir para uma nova fase, para um novo começo, para um novo olhar, para uma nova atitude, né? Então essa decisão, como é um arcano maior, a ideia não parte de ti, mas por conta das influências externas, tu te vê obrigado a tomar essa atitude. Pode compreender o que eu tô falando? Consigo dizer? De novo, a situação, ela vai te pressionar de tal forma, nesse trânsito que tu vai fazer, ela vai te pressionar de tal forma que tu vai ter que assumir uma nova postura, diferente da que tu tiveste até agora. É isso, mudança de postura, tá? E aí, a partir do momento que tu muda a tua postura,
o ciclo recomeça. A gente tem, ela é o número, esse arcano que é o 21, e depois do 21 a gente começa com o número 0, que é o louco. Então, do louco vai até o mundo, aí depois volta pro louco. O tarô, ele funciona assim, ele é cíclico, né? Então, aqui vocês começaram com o louco, dando salto de coragem, e no final vocês vão encerrar tudo isso no futuro, né? Tudo isso vai acontecer meio que em sequência, tá bom? É um início e o final do ciclo, tá? É uma história que vai começar e vai terminar. Não é aquelas coisas assim que ficam anos e anos e a gente não consegue sair, fica ilhada daquela forma. Tu vai te sentir ilhada sim, conta do 8 de espadas. Tu vai se sentir presa sim, mas é só um tempo. Em seguidinha, o universo agiliza uma situação para que tu dê o passo e vá à frente. Tá bonito, hein? Tá bem bonito. No fundo do deck a gente tem a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas nos fala de uma mulher cortante, uma mulher que decide. Ó, de novo, ó. Cadê? O mundo, ó. Ela toma atitude, ela decide e vai para a nova fase, tá? A Rainha de Espadas, ela é um arcano que ela é o arcano da decisão, da atitude. O que não tá legal, ela corta sem dó, sem piedade. Tem que ser cortado e é assim que vai ser. E normalmente esse corte é para uma coisa melhor, e no teu caso com certeza é por conta da carta do mundo, né? Às vezes a gente tá, no caso como apareceu o Ícaro pra ti ali, tu tá meio, no presente tu tá meio sem saber o que tá fazendo, sem saber pra onde tá indo, mas em seguidinha o mundo vai te chamar no apito, né? Deus vai te chamar e vai dizer, tá, e aí? Vamos fazer o que tem que ser feito? Tá na hora, vamos lá, vamos abrir o olho? E vai ser muito bom. Aquarianos, vamos dar uma olhadinha então qual é a energia do personagem mitológico que vai nortear o teu mês de fevereiro. As energias de qual personagem vão te acompanhar no mês de fevereiro. Orfeu. O Orfeu, ele é um carinha que ele é extremamente corajoso, como o teu jogo tá todo girando em torno de coragem, todo ele. O Orfeu, ele é um cara que a esposa dele morreu, que era a Ninfa Eurídice, e desceu lá pro Hades, no mesmo lugar que a Perséfone desceu. E o Orfeu foi lá para buscá-la. Só que ele era mortal. E tinha uma lei que dizia que uma vez que tu descesse pro Hades, tu nunca poderia retornar pra superfície. E mesmo assim ele fez e foi. Quase conseguiu. Na hora que ele estava saindo do Hades, ele desobedeceu uma ordem do próprio rei do submundo e aí acabou perdendo a esposa, mas ele quase conseguiu trazê-la de volta, porque ele foi arrojado, ele foi corajoso. Então, de novo, ó, a Rainha de Espadas é aquela que corta, que executa, e esse aqui então nem se fala. A palavra de ordem para ti, aquariano, em fevereiro é coragem. Tu tem que ser destemido, tu tem que ser temerário, tu tem que ser corajoso, né? Vai buscar o que tu quer, só toma cuidado, porque assim como o Ícaro não tomou cuidado e caiu, o Orfeu também, ele se descuidou na hora que ele estava saindo do submundo e acabou perdendo a bênção, assim, na hora, no momento de pegar essa bênção. Então, cuidado, tu não pode ser displicente. Tu tem que ser corajoso, mas não pode ser displicente. Tem que ser um corajoso atento. Vamos de novo? Coragem atenta. É isso que tu vai precisar pro mês de fevereiro. Agora o Néctar dos Deuses nos traz um conselhinho, um puxãozinho de orelha, né? E já caiu aqui. Vamos ver o que o Néctar nos diz. Aquarianos, fevereiro. A Perséfone de novo. Vamos lá. Cuidado com sua inocência, pois ela pode estar sendo posta à prova. Saiba que apesar de viver um tempo no submundo, o seu lar é a superfície.
A terra florida é o lugar de onde você saiu, florida e ensolarada. Não se deixe enganar tão facilmente. Perceba-se. Ai, olha o recadinho da Perséfone pela segunda vez para vocês. Não deixa a inocência, a tua inocência te prejudicar. Quais eram as palavras mesmo? Coragem e atenção. Coragem, mas não te perde, não pode ser displicente. Coragem e atenção. De novo, confirmando a nossa leitura. Vamos ver uma cartinha do I Ching agora. Oráculo chinês, vamos ver o que ele tem para vocês. Aquário. Reunião. Os seus objetivos são claros, mas as suas ações são confusas. Convém unir-se a outros. Só assim é possível juntar forças necessárias para continuar a luta. Mas a união exige renúncias e maturidade para aceitar as limitações impostas pelo grupo. Confie nos amigos. Ai. Reunião. A união exige renúncias e maturidade para aceitar as limitações impostas pelo grupo. De vez em quando a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Não dá para fazer tudo da forma como a gente quer, porque, afinal de contas, né? Somos os donos do mundo? Não, somos filhos dele. Aquarianos, me despeço de vocês, estão deixando um grande beijo, muito obrigada. Peço que vocês deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo, encaminhem para amigos aquarianos, para os crushes. E comentem, façam seus comentários que são muito bem-vindos. E assim o YouTube entende que outras pessoas precisam e devem ter essa mesma mensagem que vocês receberam aqui, tá bom? Deixa o likezinho lá que não custa nada. Um beijão da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.